convidar você a abrir a palavra de Deus e deixar aberta na primeira carta de João. Não é o Evangelho segundo João, é a carta de João. João escreve ali essas cartas pastorais, elas estão lá mais para o finalzinho do nosso texto bíblico. Nós temos ali 3 cartas que o apóstolo escreveu. Ele escreve as 3 cartas para igrejas da Ásia. Era um grupo de pessoas que se reuniam como igreja. Quando nós pensamos em igrejas no Novo Testamento, nós imaginamos ambientes assim, como os nossos, mas não. Naqueles dias a igreja ainda não tinha uma estrutura física. Aliás, ela era uma igreja perseguida, ela nem podia ter um endereço fixo. Muitas vezes elas se reuniam em cavernas. Nós temos registros de igrejas que se reuniam em túmulos, porque eles viviam escondidos. Primeiro dos judeus que perseguiram a igreja de Cristo logo no começo dela, e depois o próprio Império Romano, não nos dias ainda de João, mas com muito maior intensidade, a partir provavelmente do falecimento de João. João escreve estas cartas por volta do ano 80 da era cristã. Então já nós estamos ali, provavelmente no final dos dias dos apóstolos. Nós não sabemos aqui ao certo se existiam ainda outros apóstolos vivos, mas nós sabemos que João foi o último dos apóstolos de Cristo Jesus a ser ali, a morrer, né? Provavelmente no ano 90, 95 da igreja, da era cristã. João então morre, e depois dele nós não temos mais apóstolos. Essa é uma questão muito importante para nós. Esse ministério do apostolado foi um dom dado à igreja, mas ele foi um dom temporal, específico para um momento da igreja. Os apóstolos foram aqueles encarregados por trazerem as doutrinas da fé, foram também aqueles que, na sequência do ministério de Cristo Jesus, tiveram ali também os dons que Jesus possuía no seu ministério, de forma muito mais clara: dom de cura, dom de libertação, a própria ministração da palavra. Tudo isso coube então aos 12. Primeiro, aqueles que caminharam com Jesus, depois do suicídio, né, da morte de Judas, Matias foi levantado como um substituto dos 12, e por fim o próprio apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, um que foi chamado fora de época, né? Ele não era dos 12, ele foi perseguidor da igreja, mas foi ele também encarregado de levar o ministério da palavra aos gentios, que receberam então o apóstolo Paulo como o apóstolo dos gentios. Nós temos João como o pastor da igreja antiga. Ele mesmo se chama assim, e a própria forma como ele escreve as cartas deixa isso bem claro. João era assim um pastor que amava o rebanho e que pastoreava a igreja de uma forma muito intensa. Provavelmente estas cartas foram escritas num período em que João estava em Éfeso e não na ilha de Patmos. Então João está escrevendo aqui aquelas cartas que são conhecidas como cartas circulares. Elas não foram endereçadas a uma igreja específica, como Paulo comumente fazia com as suas cartas. Elas foram cartas escritas para a igreja de uma forma geral, a igreja daqueles dias, então, a igreja da Ásia Menor, onde eles recebiam, então, instruções através de cartas dos apóstolos. Eram documentos inspirados, e ali continham doutrinas que eles seguiam como doutrinas trazidas através dos apóstolos pela pessoa de Cristo Jesus. João escreve então esta carta, e ele tem duas motivações na primeira carta. Ele quer primeiro expor os falsos mestres que haviam tomado de assalto as igrejas. Na dispersão, quando a igreja foi espalhada, junto com ela foram também joio. Ela estava ali sendo levada como o trigo sendo semeado num lugar onde o evangelho ainda não havia alcançado, mas logo em seguida também falsos mestres, levando os seus falsos ensinos, as heresias como nós conhecemos, elas também foram espalhadas. João escreve então para combater estas heresias. Ele está combatendo pelo menos 3 formas de heresia apresentadas ali nos dias do seu apostolado. Primeiro, que a vida cristã não exigia um comportamento diferente de uma vida não cristã. Ou seja, o cristão não deveria preocupar-se tanto com a sua moral.
Este é o ponto que eu gostaria de tratar nesta manhã. Segunda questão, segunda heresia, que Cristo não era exatamente o que os apóstolos estavam ensinando. Eles diziam que Cristo não possuía um corpo físico. Eles diziam que Cristo talvez fosse uma imagem humana, mas não uma pessoa completa. Então, João escreve para combater esta heresia, que depois vai se concretizar numa heresia chamada docetismo. A palavra ali tem a ver com algo que parece ter um corpo físico, mas não tem. A palavra ali do texto grego é dokel, que aponta para esta ideia de quase que um fantasma. Uma imagem, nos nossos dias seria como um holograma. Jesus era, então, alguém que parecia possuir um corpo físico, mas de fato ele nunca teve. Isso muito por conta da ideia dos gregos de que a matéria e a vida espiritual não poderiam se conectar, porque a matéria é má e o espírito é bom. Então essa ideia grega tomou conta também de alguns líderes religiosos e eles começaram a difundir esta ideia, que depois se torna naquilo que nós conhecemos como gnosticismo cristão. Depois, além disso, João vai trazer então uma parte da vida cristã muito importante, como nós convivemos uns com os outros, né? O nosso teste da sociedade, como a igreja é dentro da sociedade. E ele escreve as 3 cartas para combater estas 3 heresias, e ele explica e mostra a partir de uma pergunta, que nós nos avaliássemos pessoalmente a respeito destas questões, para saber se nós somos realmente aqueles que aceitaram a fé verdadeira. Eu gostaria de propor esta caminhada nas cartas de João. E nós vamos ver estes 3 testes da vida cristã. A minha ideia é não que nós avaliemos as outras pessoas a respeito disso. Embora nós possamos trazer alguns exemplos, o teste é para que nós combatamos, assim como João, os falsos ensinos a respeito da fé. E também avaliemos a nossa própria vida para saber se nós estamos vivendo neste ensino da fé. João então nos traz os 3 testes, e eu gostaria de começar com o teste moral da vida cristã. Como é que nós vivemos a nossa vida cristã? Você sabe, eu imagino que você possa também concordar comigo, que nós vivemos uma crise moral nos nossos dias. Nós poderíamos dar aqui muitos exemplos, mas um só é necessário. A verdade não é mais verdade absoluta. Isso destruiu a moral da sociedade. Quando não existem mais diretrizes, quando a verdade não é mais aquilo que realmente importa, o que sobra? O que resta das leis, se uma lei não é feita para ser seguida? O que restam dos relacionamentos, se eles não têm como base uma verdade que rege as relações? Não há mais fidelidade, não há mais companheirismo, não há mais relações verdadeiras, desinteressadas, simplesmente porque ali está algo que se deve ser feito, porque cada um segue a sua direção. Nós vemos o mundo pregando com alegria a corrupção, dizendo que os espertos é que dominam o mundo. O sujeito que é corrupto é tido como um exemplo. O sujeito que deixa a vida, de uma vida de realidade, de trabalho, de luta, para ficar apostando num joguinho na internet, é o esperto. O bobo é aquele que sai de manhã para trabalhar, que tem uma vida difícil, que paga o preço por obter coisas de forma justa, legítima. Nós vemos relacionamentos que são construídos já de início com base na infidelidade. Aquilo que é chamado hoje de casamento aberto, né? Romance, mas não responsabilidade. Relações sexuais, mas nenhum tipo de afeição e nenhum tipo de cuidado com aquilo que é legítimo e fiel. Meus irmãos, isso não é diferente no meio da igreja. A igreja tem trocado, usando uma ilustração do Antigo Testamento, a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Tem trocado uma vida de fidelidade para com Deus, para viver uma vida mais fácil, como o mundo oferece.
O apóstolo João vai nos oferecer um teste, esse é o teste moral da vida cristã. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas expressões que ele nos traz, alguns pensamentos e princípios que ele levanta aqui, para que nós ao final avaliemos se nós estamos caminhando com Deus, se vivemos com base nesta fidelidade a Deus, se conhecemos verdadeiramente a Deus, ou se entramos também neste caminho da falsa moral, e assim vivemos a nossa vida cristã de uma forma completamente diferente daquilo que as Escrituras nos prescrevem. Por que eu quero levar você a pensar nisso? Porque se nós não queremos realmente viver aquilo que Cristo propôs para nós, então nós não deveríamos perder tempo vivendo uma vida que nos priva de alguns prazeres que são oferecidos pelo mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos aqueles que não pensam direito, quando nós queremos viver uma vida dupla, porque nós nem experimentamos os prazeres temporais do mundo, e também não podemos viver na fidelidade e santidade que Deus nos dá. Paulo vai dizer assim, se é isso, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A ideia de que não existe algo depois desta vida, determina a forma como eu vivo aqui. Se eu creio que há uma eternidade, e que nela haverá uma prestação de contas a este Deus que é santo, então eu vivo de uma forma neste mundo, seguindo os mandamentos deste Deus. Mas se eu não creio de fato, que Deus cobrará alguma coisa de mim, até porque alguns nem creem que Deus existe, creem na teoria, mas vivem na prática como se Ele não existisse. Então por que não experimentar as coisas aqui e agora? A nossa fé determina como vivemos a nossa vida. E eu quero apontar rapidamente aqui algumas coisas que João nos alerta a respeito da vida cristã e este teste moral. O primeiro aspecto deste teste é que João vai dizer que existe uma comunhão verdadeira com Deus. No capítulo 1, versículo 5, o texto da carta vai nos dizer assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. A mensagem que recebemos de João e que estamos transmitindo a vocês é uma só, e é esta: Deus é luz. A expressão luz nas Escrituras é uma expressão sempre que se contrapõe a trevas. Esta dualidade de expectativas e de força é sempre apresentada nas Escrituras. Deus é aquele que é a luz. O elemento da luz, como nós sabemos, aponta para a santidade de Deus. Deus é perfeito, Ele é santo, Ele é puro. E a expressão luz representa esta ideia de pureza, de santidade e de perfeição. Deus é luz, e na presença de Deus, aquilo que está para ser exposto é exposto. No seu evangelho, no capítulo 3, naquele diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos, João termina com a expressão dizendo exatamente isso lá no capítulo 3, que tudo aquilo que se aproxima da luz, o faz para que as suas obras sejam expostas. Deus quer que a nossa vida seja uma vida vivida na luz. Por isso João começa dizendo que a mensagem que eles ouviram e anunciaram a respeito do próprio ser de Deus é que Deus é luz. Por que isso é importante, meus irmãos? Porque algumas pessoas querem viver na presença de Deus, mas insistem em viver nas trevas e não na luz. Veja o que diz o verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Existe uma maneira correta de estar na presença de Deus. E esta maneira é o desejo de viver na luz de Deus. João vai dizer que quando alguém que se diz cristão insiste em viver nas trevas, agindo de acordo com as obras das trevas, vivendo escondido. Aqui João está apresentando uma vida dupla.
O comportamento de alguém é contraposto com aquilo que ele afirma ser. E nós somos capazes de avaliar, talvez não imediatamente, mas é uma questão de tempo até que reconheçamos uma pessoa como ela é de fato. Basta que convivamos com ela, nós vamos saber se aquilo que ela diz é realmente o que ela vive. Agora, se nós humanos, que não nos apercebemos de todas as coisas, podemos fazer esta avaliação, quanto mais Deus saberá discernir e distinguir aquele que pratica a verdade e aquele que anda na mentira. A nossa vida diante de Deus está exposta. Por isso, João vai dizer, Deus é luz. E quando nos achegamos na presença de Deus, aquilo que fazemos fica evidente aos olhos de Deus. Meus irmãos, a pessoa que afirma reconhecer a Deus, ela canta na igreja, ela participa, ela fala, ela tem a linguagem evangélica, mas a sua vida é uma vida escondida, no escuro da sua vida, quando ninguém está vendo, a sua realidade é trevas. Isso demonstra claramente que essa pessoa não conhece a Deus genuinamente. A questão aqui não é cometer pecados, nós vamos ver adiante. Não é uma queda isolada, mas é uma vida que permanece naquela conduta de trevas. Por isso João vai dizer aos seus ouvintes, avalie a sua própria vida. Veja se a luz de Cristo tem exposto aquilo que você é, ou se você insiste em dizer que caminha com Deus, mas vive ainda nas trevas, escondendo uma vida dupla. O cristianismo verdadeiro não é vivido na duplicidade de comportamentos. Nós somos o que somos diante de Deus. Essa é a diferença entre reputação e caráter. Reputação é o que pensam da gente. Caráter é o que nós somos de fato, e Deus sabe o que nós somos. Por isso, nós precisamos ter o caráter de Cristo na nossa vida. Segunda coisa, para quem vive na luz, a resposta disso é diferente. O verso 7 vai dizer, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja que o primeiro comportamento resulta em condenação. Não temos comunhão com Deus e seremos expostos, se não nessa vida, no dia do juízo final, todas as obras serão expostas diante de Deus. Mas se andamos na luz, como Deus está na luz, o resultado disso é comunhão. É uma relação de paz, de harmonia. Primeiro, uns com os outros, porque nós andamos na mesma direção. Nós não nos envergonhamos com aquilo que fazemos. Nós podemos dizer, olha, eu sou seu irmão, eu ando com você, eu sou da sua igreja. Alguns, quando dizem assim, o fulano de tal é lá da sua igreja, dependendo da pessoa, a gente desconversa. Não, ele tem frequentado lá, é nada, ele é membro há 15 anos já da igreja. A gente dá uma disfarçada muitas vezes. Eu não quero ter irmãos caminhando comigo, se eles andam nas trevas. Você sabe que isso é ruim. Nós não levamos para dentro da nossa casa qualquer tipo de pessoa. Nós levamos para dentro da nossa vida, do nosso relacionamento, aquelas pessoas que comungam da mesma opinião que nós, da mesma convicção que nós, da mesma fé que nós temos. Como cristãos, então, quando andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Mas João diz que nós temos comunhão também com Deus. Por quê? Porque só existe uma maneira de estarmos na presença de Deus e de não sermos alvos do juízo de Deus, da ira de Deus. O texto diz, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. A comunhão com o Pai se dá pela obra de Cristo, o Filho. E quando eu estou caminhando com Deus, caminhando na luz, eu creio nesta verdade, e eu não vivo mais escondendo nada, eu não vivo nas trevas, eu não vivo uma vida dupla. Em resumo, meus irmãos, não existe comunhão verdadeira com Deus quando eu reservo amores secretos no meu coração. A minha vida diante de Deus deve ser completamente exposta, porque Deus é luz. A segunda coisa que João vai nos apresentar aqui é que diante dessa verdade eu preciso ter uma atitude correta.
correta para com Deus e correta para a minha condição pecaminosa. Esta é a ideia de santidade. Esta é a doutrina da santificação. Eu sei quem eu sou e eu admito as minhas falhas diante de Deus, com a convicção de que Deus já me perdoou em Cristo Jesus, mas eu não ignoro, eu não relativizo, eu não vivo como se isso não tivesse importância. Eu tenho uma atitude correta para com o pecado diante do meu Deus. Veja o que diz no versículo 8 em diante. Verso 8 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 3 atitudes aqui apontando para este reconhecimento. A primeira: se Deus é luz, o que somos se dissermos que nós não temos pecado nenhum? Ou seja, eu não tenho nada que corrigir, a minha vida está certíssima e é assim mesmo que eu vou viver a minha vida cristã. Deus não vai se importar com isso, Ele não está se incomodando com esta realidade, Ele não está se importando com o que eu faço. O que importa é que eu vá na igreja, que eu cumpra as regras da igreja, que eu esteja nos cultos, que eu sirva nos ministérios. João vai dizer que se eu disser que eu não estou cometendo pecados, porque eu ignoro, a minha atitude para com o pecado é despretensiosa, é de algo irrelevante para a minha vida, se eu estou relativizando esta verdade que Deus me apresenta, eu estou sendo alguém que se torna mentiroso diante de Deus. Alguém que nega esta realidade está mentindo. Se eu disser que não sou pecador, que eu não peco, que eu não tenho nada para consertar diante de Deus, talvez eu já esteja mesmo anestesiado pelo pecado. Eu já não me incomode mais. Por quê? Porque uma vez salvo, lavado pelo sangue de Cristo, eu não sou mais dominado pelo pecado. Eu ainda tenho uma luta contra o pecado, mas eu admito a minha realidade. Eu admito quem eu sou diante de Deus. Deus é santo, Ele é luz, mas eu ainda sou um pecador diante dele. Paulo vai dizer a respeito de si mesmo: eu sou o maior dos pecadores. Paulo não está dizendo que ele era um homem promíscuo, ele não está dizendo que ele era um homem profano, ele está reconhecendo a sua condição diante da luz de Deus. Quando você olha para a sua vida, o que você vê? Você vê alguém que foi iluminado pelo Espírito Santo, para admitir diante de Deus que você precisa do perdão dos seus pecados na pessoa de Cristo Jesus. Nós não somos piores do que os outros, nós somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus, e ela só está na pessoa de Cristo Jesus. Quando eu digo que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso, porque Deus sabe quem eu sou. A luz de Deus revela a minha natureza pecaminosa, e é esta natureza que o Espírito Santo está transformando, à medida que a sua palavra entra no meu coração e se torna preciosa para mim, à medida que os mandamentos de Deus estão sendo obedecidos, é a santificação que está sendo produzida na minha vida. Este é o propósito da palavra em me purificar, ela quer me tornar santo. Por isso eu preciso olhar para as Escrituras, e ela, contra a minha realidade, vai apresentar: eu sou um pecador, nisto eu errei, nisto eu deveria ter agido diferente, esse pensamento eu não deveria ter mais, este comportamento já deveria ter sido excluído da minha vida, eu não deveria ser mais como eu fui ontem. Hoje eu deveria ser melhor do que ontem, e amanhã deveria ser o meu alvo, ser ainda melhor. Por isso eu preciso admitir. Sem admissão de culpa, não há confissão de pecados. Agora, se eu admito esta realidade, o que Deus é para mim? O verso 9 vai dizer que Deus é fiel. Deus é fiel, e Ele prometeu que perdoaria os meus pecados, que me purificaria a vida, que me transformaria também num ser puro, como Ele é, um ser de luz e não de trevas, como Ele é. A confissão bíblica
não é uma desculpa religiosa. Vou lá no meu confessionário uma vez por semana e digo, olha, Deus me perdoe. Não. A confissão bíblica, ela é um meio estabelecido por Deus para que a minha vida seja santificada dia após dia. Confessar pecados é uma prática da vida cristã. Porque nós pecamos e porque Deus é fiel e perdoa o nosso pecado. Na oração dominical, o Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, ofensas que nós recebemos. O que Cristo está fazendo é expondo aqui a realidade da comunhão da igreja. Nós pecamos contra os outros, somos ofendidos pelos pecados dos outros, mas temos um sangue puro, único, na pessoa de Cristo Jesus, o elemento que purifica e nos lava os pecados. Então, eu admito diante de Deus, não minto. E Deus é fiel e me perdoa, porque essa é a promessa dele. Quando eu não vivo desta maneira, o que eu estou fazendo? O verso 10 vai dizer, quando eu não vivo assim. Se eu disser que não tenho cometido pecado, o texto diz, fazemo-lo mentiroso. Deus, eu estou dizendo que Deus está mentindo. E a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, a atitude correta para com esta realidade de que Deus é luz e Ele enxerga em nós ainda muitas coisas que devem ser transformadas, é uma só: eu confesso o meu pecado. Deus perdoa o meu pecado na pessoa de Cristo Jesus e eu caminho em comunhão com Deus. Se eu conheço a Deus, se eu sei quem Deus é, se eu sei que Ele é luz, eu vou desejar o perdão dos meus pecados na pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a atitude correta para com o pecado é reconhecer, confessar e abandonar. Nós chamamos isso nas Escrituras, a palavra bíblica para isso é santificação. A crise moral que a igreja vive é porque ela ignora a realidade genuína da vida cristã. O apóstolo Pedro, lembrando palavras do próprio Deus a Moisés no Antigo Testamento a respeito dos pecados do povo, vai dizer exatamente assim: sede santos, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo. Quem convive passivamente com o pecado não anda em comunhão com Deus. Aquele que peca, reconhece e abandona, este anda na luz de Cristo Jesus. Mas diante de Deus, nós não estamos sozinhos. Não são as nossas obras. Capítulo 2, versículo 1, vai falar a respeito de Jesus. E vai falar a respeito de como nós devemos reagir diante das nossas atitudes pecaminosas. João vai dizer de uma forma carinhosa assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o objetivo da vida cristã. Que nós não pequemos, que nós andemos em santidade diante de Deus. Mas nós não somos perfeitos, Deus é. E Ele nos dará um corpo de perfeição na ressurreição dos mortos. Mas ainda temos a corrupção interior que nos leva, que nos inclina para atitudes pecaminosas. Por isso o João vai dizer: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Observe, se guardarmos os seus mandamentos. Jesus é o advogado que temos diante de Deus. Quando pecamos, é Ele quem nos assiste, é o seu sangue que foi derramado sobre nós. E este sangue nos torna santos diante de Deus, embora Deus não nos inocente. Aqui está a doutrina da justificação pela fé. João nos traz a palavra propiciação, era aquele ato dos sacerdotes, quando eles derramavam o sangue do animal sacrificado para a expiação do pecado, sobre o propiciatório, aquela bandeja que ficava sobre a arca da aliança. Quando Deus via o sangue do animal inocente
que morreu pelo pecado da nação, ele aplacava sua ira a partir daquele sangue. Deus não inocentava a nação, mas alguém paga o preço. Era um animal puro, sem defeito, sem mácula, separado especificamente para aquela atitude sacerdotal, aquela ação sacerdotal. Da mesma maneira, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, derramou o seu sangue sobre a vida de cada um de vocês, e purificou a vida de vocês, e limpou os pecados. Diante de Deus, nós não temos mais culpa do nosso pecado. Esta é a convicção que nós temos. Por isso, João vai dizer que temos diante de Deus um advogado. Quando pecamos, e a ira de Deus se volta contra nós, é o nosso advogado, Jesus Cristo, que diz ao Pai: eu morri por ele, o meu sangue verteu sobre ele, e ele está purificado. Esta culpa ele não tem. Deus não nos inocenta, mas cobra a nossa dívida na pessoa de Cristo Jesus. Isso é justiça de Deus. Ele é justo e justificador ao mesmo tempo. Mas algumas pessoas dizem ter este Jesus como advogado. Mas como eu sei que ele é o meu advogado? João vai nos dizer, o verso 4 vai nos dizer assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Agora observem, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Jesus é meu advogado, ele já morreu por mim, como dizem aí algumas doutrinas falsas, interpretações equivocadas, e eu sei do que estou dizendo. Uma vez salvo, sempre salvo. É verdade, se Deus nos salvou, ele nos salvou. Mas quem é que garante que você é salvo? A sua atitude para com Deus. Quem é que diz para você que você tem Jesus como advogado? João está dando o teste. Quer testar a sua convicção de fé para saber se Jesus é o seu advogado? Aquele que tem Jesus como seu advogado faz as coisas que ele disse que nós deveríamos fazer. Obedecem os seus mandamentos. Se eu digo que ando com Jesus, mas eu não ando como ele andou, isso é mentira. Só há uma forma de ter Jesus como meu advogado: se eu fizer as mesmas obras que ele fez. Se a minha vida é uma vida dupla, se a minha vida é uma vida de escuridão, de trevas, se na igreja eu tenho um comportamento, mas na minha vida pessoal eu caminho numa outra direção, eu tenho pensamentos que não são pensamentos de obediência a Deus, eu não luto contra o meu pecado, eu me tranquilizo na presença do pecado. O texto está dizendo: aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. O teste moral da vida cristã é o padrão da pessoa de Cristo Jesus. Enquanto eu estiver olhando no espelho da minha alma e enxergando a mim mesmo, eu não ando com Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando eu olho para a minha vida e vejo a luta que eu travo diariamente para viver como Cristo é, aí então eu posso dizer: eu tenho um advogado diante do Pai. Meus irmãos, eu concluo trazendo aqui algumas aplicações para a nossa vida. O teste que nós estamos sendo submetidos pelo apóstolo João é o teste que diz se a nossa vida é uma vida santa ou não diante de Deus. Muitos vivem uma vida religiosa, convivem com a igreja, conhecem a fé, mas não vivem em santidade diante de Deus. O teste que João nos apresenta é uma evidência para que nós examinemos a nós mesmos a respeito de como nós estamos nos relacionando com Deus. Se a nossa filiação é divina, nós andamos
como andam aqueles que são filhos de Deus, na luz. Se nós não caminhamos desta maneira, lá no capítulo 3, versículo 8, João vai dizer assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora veja, verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Existe um teste. Como eu tenho vivido a minha vida cristã? O teste que João nos apresenta vai apontar para a nossa comunhão com Deus. Quem vive nas trevas, praticando o pecado, não tem comunhão com Deus. Deus é luz, nele não habita trevas alguma. Não há nenhum tipo de pecado que possa se associar a Deus. É como água e óleo, essas coisas não se misturam. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, entre Deus e o diabo. Se eu digo que caminho com Deus, então eu devo caminhar numa luta contra o pecado, porque a obediência é a marca daquele que conhece a Cristo. O verdadeiro cristão não é aquele que é perfeito nos nossos dias. Nós não somos. E se dissermos que somos, mentimos. Estamos fazendo de Deus um mentiroso. Nós somos incrédulos. Deus diz que somos pecadores. A nossa meta é não pecar. Mas se pecamos, devemos admitir o nosso pecado, nos arrependermos e mudarmos de direção. Viver na prática do pecado aponta para um descaso, uma relativização daquilo que é fé verdadeira. A vida cristã não pode relativizar uma prática pecaminosa. Seja ela qual for, por menor que seja, ela ofende a luz e a santidade de Deus. O amor ao mundo produz isso em nós. O texto lá no capítulo 2, verso 15, vai dizer que quem ama ao mundo não ama a Deus. Essas duas paixões não podem ser conciliadas. Ou nós decidimos obedecer o que Deus diz, ou nós vamos desobedecer o que Deus diz. Não há um meio termo nisso. Os mandamentos de Deus são objetivos, são claros, e eles são perfeitos. E quando obedecemos os mandamentos, nós estamos amando a Deus. Nós somos cristãos genuínos e verdadeiros. Quem ama o mundo, diz o texto de João, não tem o amor do Pai em si mesmo. Meus irmãos, é terrível enxergar que esta muitas vezes é uma prática da própria igreja. Eu falo igreja de uma forma generalizada aqui. A igreja tem se portado muito mais como filha do diabo em muitas coisas do que filha de Deus. Mas não se engane, Deus Todo-Poderoso diz que o fogo consumidor virá, e as obras serão postas à prova, e aquilo que for palha, madeira, coisa perecível, vai ficar por terra, vai virar pó. Só permanecerá para a eternidade aquilo que for precioso. O apóstolo Paulo diz: prata, ouro, pedras preciosas. Isso resiste o calor do fogo que santifica e purifica a igreja. O restante vai ser exposto. Se não nessa vida, como o pecado de alguns, no dia do juízo, o pecado de todos será exposto. Até lá, só existe uma única alternativa de que a ira de Deus não recaia sobre o pecador. É que ele tenha Cristo como o seu advogado diante do Pai. Mas para que isso seja verdade, eu preciso fazer o que Ele manda. Eu preciso andar como Ele andou. Por que João nos dá este teste? Para que nós não vivamos uma vida dupla. Para que nós não relativemos esta verdade absoluta das Escrituras. Por isso eu desafio você. Examine a sua vida à luz do teste moral. Veja se você está andando na luz, ou você está ainda escondendo áreas de trevas no seu coração.
Perguntas objetivas: você tem confessado o seu pecado a Deus? E eu não me refiro àquela oração protocolar: Senhor, perdoa os meus pecados. Os pecados têm nome. Você já observou isso na Bíblia? Deus não nos diz que nós devemos confessar genericamente os nossos pecados. Quando eu minto, eu devo confessar o meu pecado da mentira. Quando eu me iro contra alguém, eu devo confessar o meu pecado da ira. Às vezes eu nem exponho aquilo, mas no meu coração aquilo já queimou. E eu deveria falar: Senhor, me perdoa, me dá domínio próprio. Quando eu engano, como Satanás, quando eu manipulo, essas coisas têm nome. Quando eu vivo uma vida promíscua, quando eu caminho numa vida de profanação das verdades de Deus, quando eu não obedeço pequenos mandamentos que determinam a vida do cristão, eu deveria estar confessando a Deus. Quando como marido eu não trato bem a minha esposa, sendo este um mandamento de Deus, eu deveria amá-la. Eu devo confessar a Deus, me arrepender e mudar o meu comportamento. Como filho, quando eu não honro os meus pais, como é o mandamento das Escrituras, eu deveria confessar a Deus e dizer: Senhor, me perdoa. Tudo isso porque eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero caminhar na luz daquele que é luz. Hoje é dia de trazer tudo para a luz, é o que João está dizendo. É o dia de confessar, é o dia de consertar, é o dia de se arrepender. Eu sei que esta não é uma mensagem agradável aos ouvidos para muitos, mas nós não pregamos para agradar os ouvidos. Nós pregamos em obediência à palavra de Deus, expondo as verdades de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, vai dizer exatamente isso. Se ele estiver preocupado, diz ele, em agradar aos homens, eu não sou servo de Cristo, eu sou servo dos homens. Nós pregamos porque esta é a vida cristã verdadeira. É isso que tem transformado o coração da igreja, e é isso que tem nos purificado e nos preparado para o encontro no dia final. Porque na presença de Deus, a igreja estará pura, imaculada, livre de qualquer pecado. Até lá, existe um processo na vida de cada um de nós, é a santificação. É isso que Deus tem feito na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que aplica esta verdade, e o meu desejo é que Ele aplique no seu coração. Olhe para a sua vida, não para a vida do seu irmão, olhe para a sua vida. Veja, a partir deste teste da vida cristã, o teste moral, se você realmente está andando com Deus ou só está vivendo uma vida de religiosidade falsa. Não viva em trevas, não tenha uma vida dupla, venha para a luz, deixe que a luz de Deus exponha aquilo que ainda tem que ser transformado na sua vida. Vivamos a santificação. Esta é a palavra que motivou o nascimento de denominações como a Igreja do Nazaré. Um povo que deseja viver uma vida de santidade diante de Deus. Não é moralidade, é santidade. É a obra do Espírito Santo mudando a nossa forma de viver. Porque existe uma ordem para nós. Nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, quanto mais luz formos, mais cumprimos aquilo que Deus nos deu como missão aqui nessa terra. Um dia o Senhor Jesus voltará, e Ele mesmo vai requerer aquilo que Ele nos deu. Nós prestaremos conta. Alguns desejam que isso não seja verdade, mas nós sabemos que esta é a verdade. Jesus voltará para buscar a sua igreja, e quando Ele voltar, o que nós temos para oferecer a Ele? O que você tem como vida santa para oferecer a Ele? Eu sei que Deus está produzindo em nós esta consciência. Esta é a mente de Cristo. Nós vamos orar nessa hora. Eu não vou pedir para que ninguém venha à frente, porque se eu fizesse, talvez eu estivesse expondo você. Mas se Deus falou com você nesta manhã,
Se é com você que esta palavra está falando, eu gostaria que você orasse intencionalmente, pedindo que Deus te ajudasse a praticar esta santidade no dia a dia. Se é com você que Deus está falando, então eu quero convidar você a fechar os olhos. Vamos todos ficar em pé, vamos fechar os olhos nessa hora. Deus sonda o nosso coração, Ele conhece a nossa realidade, Ele sabe quem somos. As pessoas não sabem o que está no nosso coração, o que está na nossa mente, mas Deus sabe. Eu quero convidar você a orar comigo nessa hora. Oração simples e direta. E eu farei desta maneira bem direta com você. Fecha os teus olhos. Senhor, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor nos dê a graça de praticarmos a fé verdadeira, não aquela que é vivida por palavras religiosas, mas por uma vida santa, que iluminada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, confessa o pecado e vive uma vida santa diante de Deus. Senhor, nos faz dependentes de Cristo o tempo todo, nos faz olhar para a nossa própria realidade de vida, seja ela, ó Deus, na forma de pensamentos, de vontades do nosso coração, seja, Senhor, nas nossas atitudes do dia a dia, Senhor, seja na nossa convivência uns com os outros, na nossa vida profissional, Senhor, seja na maneira como falamos uns com os outros, na maneira como experimentamos a nossa realidade cristã, Senhor. Deus, nós não queremos viver uma vida dupla, nós queremos viver aquela vida que o Senhor tem para nós, uma vida que glorifica a Deus, nos faz luz para este mundo, Senhor. Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor, tem misericórdia do Teu povo, nos faz caminhar na Tua santidade, Senhor, é o que eu te peço. Hoje o Senhor é o nosso advogado diante do Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e é assim que queremos viver, ó Deus, na Tua presença santa, todo o tempo. Santifica a Tua igreja, Senhor, santifica o Teu povo, é o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos cantar.